Você está triste, anda depressivo, vive num labirinto de emoções, não se interessa pela vida, sente culpa, está com baixa autoestima. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas, 5% da população do planeta, sofrem de depressão. Até 2030, essa doença pode ser a campeã em geração de custos econômicos e sociais. Um transtorno que se apresenta em diferentes níveis, com diversos sintomas e que pode se manifestar em qualquer fase da vida. Muitos a chamam de o câncer da alma e a classificam como o mal do século. Será? E como podemos diferenciar tristeza de doença psiquiátrica? Para falar sobre as causas, os diagnósticos e tratamentos da depressão, o Canal Livre recebe o psiquiatra Valentim Gentil Filho. Ele é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é doutor em psicofarmacologia clínica pela Universidade de Londres. Boa noite. E para falar sobre depressão com o Dr. Valentim Gentil, estão aqui na bancada comigo esta noite o jornalista Fernando Mitre e a minha colega Aline Midley, que é apresentadora do Café com Jornal. Doutor Valentim, boa noite, bem-vindo. Olha, existe muita gente desconfiada de que essas doenças que dizem respeito a comportamentos, a alma, ao humor, essa coisa toda, estão sendo objeto da cobiça da indústria farmacêutica, que agora estão quimioterapizando tudo. Eu quero saber do senhor se isso é verdade. Antigamente, o que era tristeza, hoje é depressão. O que hoje é depressão, um dia já foi tristeza, as pessoas davam com isso sem remédio. Como é que é isso? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Eu queria dizer que existem muitos diagnósticos diferentes para a depressão. Os principais, de ordem médica mesmo, são conhecidos desde o Velho Testamento, então não é modismo. O que apareceu de novidade foi que até 1938 não existia um tratamento específico para nenhuma forma de depressão. Em 1938 apareceu o eletrochoque. Foi o primeiro tratamento bastante eficaz. Em 1940 e poucos apareceu a anfetamina, que não era muito bom. Freud chegou a tentar até cocaína, que também não funcionava muito bem. Em 1957, por acaso, se descobriu o primeiro antidepressivo. No momento que você descobre um tratamento realmente eficaz para as principais formas de depressão, é natural que a indústria farmacêutica vá atrás. Ela levou algum tempo para, de fato, investir pesadamente nisso. Mas, de fato, a partir dos anos 70, aquilo que era investido nos calmantes, que era bastante, se deslocou para a área dos antidepressivos, que se tornaram um mercado mais interessante por várias razões. A partir dos anos 80, houve um investimento grande da indústria farmacêutica em atender uma demanda reprimida percebida nos estudos epidemiológicos por parte da população geral que tinha depressão. Se descobriu que até 12%, 15% das pessoas tinham depressão no último ano. Isso é um enorme mercado. Se descobriu também que esse mercado estava totalmente não atendido. Até hoje ele continua não atendido. Então, na cidade de São Paulo, na Mega City de São Paulo, um estudo da doutora Laura de Andrade, lá do Hospital das Clínicas, mostrou que no último ano, só 1/3 das pessoas com depressão grave recebe um tratamento adequado para depressão. Então, veja, todo esse mercado reprimido abre a porta para a indústria farmacêutica procurar ajudar, ganhando o seu lucro com isso. Então, isso se tornou um grande mercado. Só que essa onda já passou. Não tem mais novidade, não tem mais novos medicamentos em linha de produção, desenvolvimento de novos medicamentos hoje é muito pequeno, as patentes estão acabando. Então, hoje, o nosso problema não é esse, o nosso problema é essa demanda reprimida que continua. Mas aí que eu queria fazer uma pergunta. Houve uma ampliação do conceito da doença, né? Houve uma ampliação, antes era mais restrita. Eu queria saber o que não era doença antes e que agora é doença. Na medida que você tem medicamentos que são capazes de reverter estados emocionais, você começa a desconfiar que aquilo talvez não fosse normal. Então, uma porção de gente que respondeu a antidepressivos, ao Prozac, por exemplo, que começou a ser usado em larga escala, era um medicamento que
as pessoas usavam para diminuir apetite, para melhorar o humor, para aguentar as vicissitudes do dia a dia e não só como antidepressivo. Para nada, inclusive, só porque está na moda, todo mundo tomava. Um monte de gente usou esse medicamento durante muito tempo. Ele faturava 3 bilhões de dólares por ano. O senhor diria que isso recuou um pouco? Não, o que aconteceu foi que se descobriu que ele não é só antidepressivo, que ele funciona por uma porção de outras condições que antes eram tratadas em terapia, que eram tratadas nas igrejas, que eram tratadas, ou que não eram tratadas, que as pessoas ficavam convivendo. Então, você teve uma ampliação dos diagnósticos, em parte porque você teve medicamentos que se tornaram eficazes para reverter coisas que a gente nunca pensou que um medicamento fosse capaz de reverter. Então, se você tiver o diagnóstico estrito de depressão, ele continua mais ou menos com as mesmas prevalências de antigamente. O que você tem hoje é um leque maior de diagnósticos possíveis. E aí você tem combinações de termos médicos, psiquiatras gostam muito de termos diferentes, então você tem 200 combinações de termos que você pode usar para depressão, mas não quer dizer que tem 200 depressões. Você continua tendo as mesmas 12, 14 formas principais de depressão. Doutora Vitinho, mas hoje a gente usa o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo para tratar diferentes distúrbios psíquicos. Então, você tem o mesmo remédio que trata bipolaridade, que trata depressão, que trata transtorno do pânico. E aí você tem o mesmo medicamento que, usado em dosagens diferentes, tem um efeito diferente. Isso ainda não limita muito a eficácia desses tratamentos? Você não banaliza, de alguma maneira, a ida ao consultório e o uso, às vezes, indiscriminado dessas medicações? Sabe, as pessoas falam muito dessa questão do uso indiscriminado. Eu acho que não é bem esse o problema mais. Quer dizer, hoje você não tem muita propaganda de medicamento, pelo menos no Brasil e em vários outros países, você não tem muita pressão da indústria farmacêutica para prescrição. O que você tem hoje é um aumento da demanda da população por atendimento para patologias variadas. E esses medicamentos, eles, infelizmente, eles não são específicos para nenhuma condição. Quer dizer, você não tem nenhum medicamento que seja de fato só antidepressivo. Você não tem nenhum que seja de fato só antitranstorno bipolar. Se você pegar o lítio, por exemplo, que não tem patente, que nunca teve, coisas assim, que é produto natural, que é muito específico para transtorno bipolar, mas ele atua em depressão unipolar também, ele atua em impulsividade, ele atua em prevenção de suicídio. Então, esses medicamentos, eles não correspondem a doenças. Não é que você tem um medicamento antidepressivo que trata a doença, a depressão. Você consegue, com determinados medicamentos, aliviar os sintomas da depressão ou corrigir a síndrome depressiva e fazer com que ela volte ao normal. Mas eles funcionam para pânico, eles funcionam para ansiedade generalizada, eles funcionam para pessoas que precisam ter mais controle sobre a bexiga, eles funcionam para determinados distúrbios de sono. Ou seja, é a pílula da felicidade mesmo, como ela era chamada na década de 80. Isso fazia parte de uma propaganda. Pura unha encravada. Mas, doutora, minha pergunta é o seguinte, não sei se é possível responder isso, mas onde está localizada a fronteira da normalidade? Quando o senhor recebe um paciente no seu consultório, ele está angustiado, ele está infeliz, digamos que a mulher tenha abandonado o cara, ou ele está numa aventura econômica que deu errado. Quer dizer, como é que o senhor sabe, como é que se define o que é a fronteira da normalidade? Eu vou te contar o inverso. Pode ser. Onde é que estão os normais? O que é normal? Né? Normal, se a gente for olhar, é uma curva. Curva de Gauss da normalidade. Por acaso eu reli essa semana o Alienista do Machado de Assis. Isso. Que no final vira tudo. Como é que é o negócio da ilha e do continente, Milton? Ele pensava que a loucura fosse uma ilha, até que ele descobriu que era um grande continente. E começou a internar todo mundo na Casa Verde. No fim, ele foi sozinho internar e libertou os outros. Não, é bárbaro o livro, mas o problema é assim, nós estávamos precisando de pessoas normais para uma pesquisa. E nós precisávamos justamente saber se esses medicamentos usados para depressão funcionavam também em coisas normais. Valentim, desculpa, eu queria que o senhor falasse uma questão anterior. O que é exatamente uma pessoa normal? Pois é isso que ele está respondendo. É isso que o senhor está tentando explicar. O senhor está procurando uma pessoa normal. Isso, nós resolvemos procurar uma pessoa normal. Certamente nenhum de nós que estávamos ali na pesquisa nos considerávamos normais, porque nós tínhamos um monte de problemas. Aí a gente pode usar o critério da curva normal, todo mundo que tiver uma certa quantidade de problema que não incapacite muito, que não cause grande sofrimento, é normal, porque é normal ter problemas. Mas nós fomos atrás de pessoas que não tinham nada que fosse diagnosticável. E nós chamamos essas pessoas. Nós tivemos 5.000 candidatos. Nós acabamos chegando em 140. Esses 140, uma parte deles participou de uma pesquisa que a gente acabou de publicar o último artigo agora. Eles mudam na resposta emocional
tomando doses baixas desses medicamentos. Então, quando você Mas muda o quê? Muda a resposta emocional. Quer dizer, nós temos um vídeo com um dos nossos voluntários que é muito engraçado, porque ele conta que quando ele estava tomando esse medicamento na fase piloto da nossa pesquisa, pela terceira semana consecutiva, a mulher pediu para ele ir com ela no shopping center. E ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Tem coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que eu não gosto. Como é que eu, de repente, me tornei tão tolerante? Ou ele está trabalhando, fazendo um balancete da empresa dele e o cara fala, pô, para de assobiar. E nunca na vida dele ele era capaz de ficar tão descontraído com essa situação. E a gente tem um monte de relatos desse gênero. E aí, isso é uma superregulação para algumas pessoas. Para outras pessoas, acontece um embotamento. Você começa a não valorizar as coisas. Teve pessoas que disseram, não, melhor eu parar de tomar esse remédio, porque senão eu vou começar a ter prejuízo na minha empresa, ou no trabalho, coisas assim. Começa a assoviar quando o déficit aumenta. Isso. Então, esses medicamentos, eles não são específicos para as coisas, eles podem ser usados para essas coisas. O que um médico faz para responder a sua pergunta? O médico tenta ver se a pessoa tem uma síndrome médica, que é diferente de você ter simplesmente um sintoma. Alguém te procura porque está infeliz. Eu não tenho nenhum remédio para deixar ninguém feliz. Não existe pílula da felicidade. Então, o problema é, está em situação que justifica, está proporcional, vamos tentar ver qual é a realidade, o que dá para fazer dentro da realidade. O remédio não vai resolver conflito conjugal, não vai... Mas ele vai te tornar talvez menos irritado para você chegar em casa, quando você começar a ter um conflito conjugal, você conseguir parar, contar até 10 e não escalar para uma briga que vai levar a tanto mais estresse. Então, a gente vai aprendendo a reconhecer síndromes que são consistentes. Essas síndromes são conjuntos de sinais e sintomas descritos há bastante tempo e que você consegue mais ou menos prever a evolução. E agora a gente sabe mais ou menos qual é a resposta terapêutica. Então, o sujeito está em mania, é uma síndrome, eu sei mais ou menos quais são os remédios que podem funcionar para isso. Eu não vou dar um antidepressivo que vai agravar. O sujeito está em depressão, eu não vou dar um remédio que a gente usa para mania, porque eu sei que eu vou agravar a depressão. E assim vai. Os médicos tentam aprender essas síndromes, reconhecer essas síndromes e ensinar os pacientes a reconhecer e tratar isto. Não é uma coisa que corresponda necessariamente a uma doença médica. E esse é o grande problema que a psiquiatria tem hoje. O senhor recomenda, de vez em quando, um apoio psicológico também? Sempre. Ao tratamento sempre, se tiver como ajudar as pessoas, se elas tiverem acesso a esses tratamentos, porque a questão toda é que tipo de apoio psicológico? É na igreja? Não. Eu digo o seguinte, por que não? É tratamento mesmo. Não, por que não? Não, mas a igreja não. A igreja faz apoio. Não, mas é um apoio que ajuda a gente. Sim, mas o amor também ajuda, a amizade ajuda. Isso, mas eu estou falando de outra coisa. Da psicoterapia. Exatamente. Isso. Aí, se o senhor usa psicoterapia também. Então, quando você vai para a psicoterapia, e você tem algumas dezenas, ou na verdade centenas de variantes, quando você vai prescrever isso como médico, você precisa usar o critério que você usa para a medicação. Você precisa saber para que ela funciona. Então, eu indico terapia cognitivo-comportamental para casos de pânico. Pode ser que sim. Para o transtorno obsessivo-compulsivo? Pode ser que sim. Para algumas depressões? Pode ser que sim. Para conflitos conjugais, familiares, problemas pessoais, essas coisas que as pessoas chamam de complexo, sem dúvida. Eu indico psicanálise? Sim, para as pessoas que queiram se conhecer em profundidade. Só que eu não posso indicar psicanálise para fobia, para depressão, porque não tem pesquisa mostrando que ela funciona para isso. Então, cada uma das... vê a sua visão de psicanálise qual é? Ela ajuda em quê? Para a pessoa se conhecer, claro. Mas e aí? Mais o quê? Eu acho que você pode usar conhecimentos da psicanálise aplicado a psicoterapias que ajudam, inclusive, a melhorar sintomas. O senhor está dizendo que não serve para nada. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que ela é a melhor forma que a gente tem de entrar em contato profundo com a nossa vida. Mas do ponto de vista da terapia, ela auxilia. Então, eu estou dizendo que existem conhecimentos de psicanálise aplicados a terapias dinâmicas que servem para resolver sintomas também. Mas eu não vou confundir isso com psicanálise. E eu sei que existe uma variação entre os conceitos dos próprios psicanalistas em relação a isso. Mas psicanálise não é um procedimento médico por excelência. É aconselhamento, é isso? Não, aconselhamento é uma forma de intervenção psicológica que não tem nada a ver com psicanálise. Psicanálise é uma forma de tentar decompor coisas, de entender relações interpessoais, de investigar profundamente a sua relação com você mesmo, com seus
com seus circunstantes também, com os seus e com conflitos, direito ainda a ler textos maravilhosos do Freud. Que é um dos grandes personagens da cultura mundial. Então, a gente só não pode confundir essas coisas, porque a gente tem hoje muitas formas de terapia que são usadas por médicos ou prescritas por médicos e usadas por outros profissionais, que são úteis no tratamento de problemas médicos. Mas existe um limite do que é problema médico. E aí é remédio? Não necessariamente. Se você tiver um problema médico que você possa mudar o hábito e corrigir, ótimo. Você tem determinados tipos de problemas médicos, depende dos hábitos alimentares. Você tem outros que dependem do ciclo de sono. Por exemplo, a gente tem muitos casos de depressão que as pessoas têm uma síndrome depressiva secundária à apneia de sono. E não adianta nada dar remédio para uma pessoa que tem apneia de sono. Eu posso agravar a apneia de sono. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico. Isso é uma síndrome de apneia de sono que está dando repercussão, cansaço, noite mal dormida, astenia durante o dia, tristeza também, porque não consegue fazer as coisas, falta de concentração, ineficiência na capacidade de tomar decisão. E a gente manda para o laboratório de sono, detecta a apneia de sono, bota o emagrecimento, bota o CPAP, o sujeito respira e acaba o sintoma. Então, não é que medicina é remédio. Não, medicina pode ser terapia, pode ser mudança de hábito, pode ser aconselhamento, pode ser terapia, pode ser uma opção de coisa. Agora, como reconhecer a depressão? O senhor comentou que ajuda seus pacientes a reconhecer a depressão. Como é que quem está em casa, tem alguém na família que pode estar com depressão? Ou é essa pessoa mesmo? Existe um período em que a gente reconhece que aquilo já não é mais uma tristeza profunda, e sim uma depressão? Existe um período de sensações, existe consequências na vida pessoal que são mais claras, que podem ser um sinal mais claro de que aquilo realmente pode ser uma doença muito além de uma tristeza comum? Então, a gente como não tem nenhuma medida objetiva dessas coisas, quer dizer, não adianta você fazer uma ressonância magnética para descobrir se a pessoa está em depressão, não adianta você fazer um metabolismo cerebral para descobrir isso, porque isso a gente faz estatisticamente, quer dizer, você compara 50 pessoas quando elas estão deprimidas com quando elas não estão deprimidas e você mostra diferenças de fluxo sanguíneo cerebral, de eletrocefalograma, de tudo, inclusive de sono. Como você não tem esses exames para fazer o diagnóstico, você depende do que a gente tem de 2.500 anos de história da medicina. E você vai ver quais são as síndromes robustas. Então, se é uma depressão clássica, ela tem... a pessoa tem uma alteração do ritmo de sono. Ela começa a acordar muito cedo de madrugada, com angústia, com sensação muito ruim de incapacidade de enfrentar o dia, de não conseguir, inclusive, voltar a dormir. Ela pode ter tristeza profunda, ela pode ter sentimento de culpa completamente desproporcional com a realidade e pode ter até ideias de que ela merece castigo. Tem formas ainda mais graves que a pessoa pode achar que ela está morta por dentro, o risco de suicídio, essas coisas todas. Então, uma síndrome dessas, ninguém tem muita dúvida de que é uma doença. Em geral, tem componentes na família, então tem uma heredabilidade nisso, às vezes tem um componente genético importante nisso. Mas aí você tem desse grau de depressão até uma depressão em que a pessoa está só triste, incapaz de ter prazer nas coisas, inapetente, emagrecendo, um distúrbio de sono. Mas tem sempre sofrimento aí, né? Os graus variam, mas sofrimento. Se você tiver uma depressão que você está muito feliz com ela, tem alguma coisa errada. Um sofrimento deve persistente. ter um outro nome. É um sofrimento persistente, que ele persiste por dias, semanas. Isso tem que ter uma duração. Então, a gente usa como critérios básicos para depressão, para ansiedade também, quanto que é proporcional às circunstâncias. Morreu alguém e você está muito triste e você não está conseguindo se alimentar e você não está dormindo direito, isso pode ser luto. Mas se isso passou 1 mês, ou 2, ou 3, e você continua do mesmo jeito, você não consegue trabalhar, você não consegue entender o que você está lendo, você não consegue conversar com as pessoas, e não tem nenhum momento do dia que você consegue sair desse estado, peraí, está desproporcional. Então, duração, proporcionalidade, quanto que é justificável, quanto que isso faz parte do padrão habitual de resposta dessa pessoa, ou da cultura em que ela vive, essas coisas todas que a gente acaba usando para fazer um diagnóstico diferencial entre o que é uma resposta emocional normal do que é uma coisa que a gente considera um problema médico. Por exemplo... Não, por favor, pode continuar. Eu tenho uma pergunta que tem relação com esse assunto, mas já a gente vai fazer para o senhor. Mas eu acho que uma das coisas que a gente está estudando nos últimos tempos e retomando nos últimos tempos é assim, você sente uma opressão no peito, aperta o peito quando você tem uma notícia ruim, ou quando você vê uma cena que você não gosta, ou quando você lembra de alguma coisa que te deixa triste. O que é isso? Não, isso tem nome, todas as línguas que a gente procurou se chama angústia.
essa angústia pode não ser patológica, ela pode ser a sua resposta emocional frente a essas coisas. Isso, em geral, 1/3 da população mais ou menos tem, isso é geneticamente determinado. Quem tem angústia sabe que chama angústia, menos os médicos, porque a palavra não existe mais. A palavra em medicina caiu da moda porque os ingleses tiraram a anguish do dicionário. Mas, se for só angústia, você precisa tratar isso. Ou, se essa angústia está vindo fora de hora demais e essa pessoa está sofrendo muito, vale a pena tratar? A gente tem tratamento. Quando que a gente vai usar esse tipo de tratamento? Quando o sofrimento está desproporcional, quando está aparecendo... Essa é a fronteira, então. Na verdade, a nossa função como médicos, em primeiro lugar, é sedar a dor, não é? Sedar indolorem opus divinus est, é o nosso mote. A segunda coisa é, primeiro, não fazer mal. São essas duas coisas que a gente usa em medicina. Quanto que eu posso te ajudar sem te fazer mal? Então, se eu tenho recursos terapêuticos, e aí entra a história da indústria farmacêutica, se eu tenho recursos terapêuticos que foram descobertos nos últimos 40, 50 anos, que são capazes de aliviar angústia, e a pessoa está tendo angústia com frequência, mas ainda ela não tem depressão, ela só tem essas reações de angústia. Mas isso está sendo muito sofrido, porque esse sintoma, por quem tem, às vezes, é horrível. Por que eu não vou tratar? Por que eu vou deixar essa pessoa tentando descobrir a causa e o mecanismo, se a gente não sabe causas e mecanismos da maior parte das condições psiquiátricas até hoje, porque é muito complexo o nosso cérebro. Então, não, vai fazer análise, ou vai fazer terapia não sei como, e vai lidar na sua igreja, ou vai fazer qualquer outra coisa e continua sofrendo angústia, se eu tenho um tratamento que pode te aliviar isso, e daí você vai tentar entender por que você teve esses problemas, você não oferecer esse tratamento é missão de socorro. Doutor, o senhor já deve estar cansado de responder perguntas sobre os artistas, tipo Van Gogh, poetas românticos, que sem aquela angústia não teriam feito o que fizeram, e outros artistas e gênios que trabalharam e criaram exatamente na adversidade, no sofrimento. Como é que o senhor encara isso? Quer dizer, como é que o senhor vê o que pode ser uma angústia natural, humana, construtiva, que faz parte da humanidade daquela pessoa, dos sentimentos humanos, e o outro que precisa dopar aquilo, não sei se eu falei a palavra certa, que precisa neutralizar aquilo. Como é que o senhor trabalha essa diferença? Eu fico pensando sempre no Kierkegaard, que trouxe o conceito de angústia do Abraão, quando ele quase mata o filho para oferecer em sacrifício a Deus. E a partir disso vem o conceito de angústia existencial. A minha dúvida, de fato, é se quando ele escolheu a palavra em dinamarquês, o angst, do dinamarquês, que não deve ser assim que se pronuncia, se o Kierkegaard estava se referindo a alguma sensação de opressão no peito. Porque se ele estava, e ele sentia isso, ele estava tendo alguma coisa diferente do que eu sentiria na mesma condição, porque eu nunca senti essa opressão no peito. Então a pergunta é, quando ele fez essa contribuição importantíssima para a filosofia, para o próprio pensamento humano, para a própria existência, ele estava se referindo a alguma coisa que era um padrão especial de resposta emocional dele, herdada, e que tem uma possibilidade de você tomar um medicamento para cortar? Será que se a gente tivesse cortado isso, a gente não teria a contribuição dele para o pensamento, para a filosofia? Será que o Van Gogh, com 37 anos, tivesse tomado um antidepressivo, será que ele daria o tiro no peito e morria 3 ou 4 dias depois? Será que ele não podia ter tomado lítio, em vez de ele ter fases de aceleração e de depressão, como os quadros dele mostram e como a correspondência dele com o irmão mostra? O senhor disse que se ele tivesse usado um remédio 3 dias antes de se matar, é uma coisa, mas ele poderia usar esse remédio 3 anos antes de começar a pintar. E aí talvez ele não pintasse. Então, mas essa é uma boa questão, porque tem um professor alemão que chama Müller Ollinghauser, qualquer coisa assim, que é um grande especialista em lítio. E ele foi justamente tentar responder essa pergunta. Ele pegou pintores que tinham transtorno bipolar e tratou com lítio. E perguntou para eles, não só pintores, poetas, algumas coisas assim. E perguntou para esses artistas reconhecidos como é que o lítio tinha influenciado na vida deles. E assim, na maior parte, eu não lembro quantos pacientes que ele tratou, mas a maior parte dos casos não tinha havido nenhuma interferência com a produção dele.
Em muito pouca gente isso interfere. Pode ser uma ilusão essa de achar que esse sofrimento romântico... Mas a angústia, de alguma forma, pode ser produtiva? Porque, então, por exemplo, o romantismo inteiro nasce de uma relação de angústia, né? Depende do conceito de angústia. Você vê que eu estou falando de angústia com pressão precordial. O romantismo então, é mais a angústia não se deve desprezar como se fosse sempre um... Não, se você falar de angústia existencial, se você falar do porvir, ou se você falar do tédio, ou se falar... Não, isso não é problema médico. Eu estou me perguntando se o Kierkegaard tinha opressão no peito. Eu estou me perguntando se o Van Gogh podia ter tomado lítio para não ter as fases de aceleração e depressão. Mas não, se for angústia existencial, se ele não estivesse sofrendo com isso desproporcionalmente, não. Depende dele querer se tratar ou não. A angústia existencial, às vezes, é a razão, a explicação para grandes ações no mundo. Isso, e a ansiedade também. E há grandes filósofos que discutem isso, colocam isso. Sem dúvida. A angústia... Então, por isso que o problema médico depende da proporcionalidade, do grau de sofrimento. Agora, você pegar um sujeito como o Van Gogh e deixar ele tendo aquelas depressões para pintar como é que é? O corvos no campo de trigo, o campo de trigo. Trigal com corvos. Isso. A última coisa dele, antes de dar um tiro no peito, é uma missão de socorro. Porque estava escrito ali, né? Olha, por falar nisso, tem relação a essa pergunta que eu queria trazer para o senhor. A ex-Miss Brasil, e empresária também, Jaqueline Meirelles, deixou uma pergunta para o senhor que nós vamos ver agora. Bom, fui Miss Brasil em 1987, trabalhei como modelo durante todo esse período até hoje, várias capas de revistas, dezenas de comerciais, fui casada durante 20 anos, tenho 3 filhos e atualmente estou trabalhando como atriz na Praça é Nossa e acabei de escrever um livro que chama Da Coroa ao Cajado, onde eu relato uma história de superação, que é a superação da minha depressão, que eu enfrentei durante 6 anos. No meu caso, a depressão apareceu através da tosse. Eu passei 3 meses tossindo ininterruptamente, minha família já não aguentava mais. E foi um infectologista que descobriu que a minha tosse era decorrente de um estado depressivo que já estava se iniciando. O senhor acredita que em todas as pessoas que apresentam esse quadro vem de uma somatória de sentimentos que acabam se manifestando no corpo físico de alguma maneira, em forma de alguma doença? Muito obrigado. Prazer em receber a sua pergunta, mas eu acho que isso é muito individual e não dá para a gente ter uma resposta geral para isso. Que existem somatizações, sem dúvida, mas que a maior parte das pessoas que têm sintomas somáticos não necessariamente tem depressão e a maior parte das pessoas que têm depressão não necessariamente tem sintomas somáticos. A superposição, no entanto, de depressão com sintomas somáticos é muito frequente. Então, o problema é o que vem antes? Vem antes dor, por exemplo, esse é frequente, que pessoas com dor crônica têm maior risco de depressão. Ou a depressão veio antes e depois a sensibilidade dolorosa aumentou, isso também pode acontecer, mas não é tão frequente. Assim vai para praticamente todas as patologias clínicas, quer dizer, as coisas psicossomáticas de antigamente. Pessoas com colite têm maior risco de depressão. O que veio primeiro? A tendência para a depressão ou a colite? Pode acontecer as duas coisas. Eu queria que o senhor colocasse a fibromialgia, porque parece que a fibromialgia é um quadro decorrente da depressão, não é isso? Então, se você for olhar... Qual? Fibromialgia é uma dor miálgica. Fibromialgia é um dos belos nomes médicos para dizer dor, mialgia. Mialgia é dor no músculo e nas fibras. Então, chama fibromialgia. Isso é uma coisa que tem uma associação enorme com depressão e que responde a antidepressivos. O fato de responder a antidepressivos sugere que tem alguma coisa da fisiopatologia que seja comum para a depressão e para a fibromialgia. A associação entre esses dois quadros é muito frequente, então isso sugere que eles tenham mecanismos comuns. Mas tem um monte de gente que tem fibromialgia e não tem depressão, e um monte de gente que tem depressão e não tem fibromialgia. Então, essas associações da tosse, eu não saberia dizer se eu vi muitos casos, eu acho que não, mas, por exemplo, refluxo, que é uma das coisas que dá tosse, problemas gástricos e intestinais, que tem uma associação psicossomática tradicional com isso, né? Agora, qual que é a associação que já se tem, o que já se sabe sobre a relação da depressão ou de uma angústia persistente, desproporcional, com doenças como câncer, hipertensão e por aí vai? Como causa, como consequência também, né? E vice-versa, né? Como é que a gente, o que já se sabe cientificamente falando, o que passo já foi dado para tentar associar uma coisa a outra? Em medicina, a gente presta muita atenção nas coisas e tenta fazer correlações, né?
Então, determinadas formas de câncer, às vezes, se manifestam inicialmente por sintomas depressivos. E pode ser por causa do estado debilitado do organismo ou não. Você pode ter, antes de qualquer outra manifestação do câncer, você pode ter sintomas depressivos associados. Por exemplo, tradicional, clássico, é o câncer de cabeça de pâncreas. Então, às vezes, muitas vezes, o primeiro sintoma do câncer de cabeça de pâncreas é uma depressão ou sintomas depressivos. Você tem depressões aumentando o risco de uma porção de doenças, você tem problemas cardíacos associados à depressão com grande frequência, você tem problemas infecciosos crônicos, certamente, você tem AIDS, certamente, você tem doenças reumáticas, doenças dolorosas, você tem moléstia de Crohn, você tem síndrome do... Sim, mas aí é a doença que provoca a depressão. Você tem associação dessas coisas e é difícil você dizer... O câncer de pâncreas, por exemplo, evidentemente... Não é a depressão que foi causada... Não. É, claro. Aí você tem provavelmente primeiro o câncer, depois os sintomas depressivos. Isso. Mas você tem outras coisas que é difícil dizer o que veio primeiro. Por exemplo, doenças neurológicas como Parkinson. Pode começar simultâneo, você não sabe qual que veio primeiro, qual que veio depois. Mas, doutor, como é que a gente identifica, assim, por exemplo, num ambiente de trabalho, entendeu? Sinais de um comportamento que pode levar a uma depressão, quer dizer, aquele seu colega começa a sofrer e a gente não sabe. Quais são os sintomas? Então, porque qualquer um de Panuso não, que é uma pessoa muito normal, mas eu, por exemplo, se eu estou na redação, que sinais eu posso dar de que eu estou começando a entrar em depressão? Então, depende da sua idade, depende das suas condições de vida, depende dos seus hábitos, e aí tem várias coisas que as pessoas têm que levar em conta. Qual a faixa etária? As depressões costumam acontecer entre os 18 e os 45 anos, mais ou menos. Aí tem as mulheres têm um outro pico na menopausa e depois tem nos idosos. Os hábitos, eles mudam. Eu sempre fui um cara que acordei em determinada hora, agora eu comecei a acordar antes e não consigo voltar a dormir. Eu sempre tive disposição ao acordar, agora não, eu vou acabar de acordar quando eu estou no chuveiro. Eu sempre tive apetite na hora do almoço, agora não estou com apetite. Eu sempre consegui entender as coisas que eu estou lendo com facilidade, agora fico voltando parágrafo. Eu sempre tive prazer em determinadas coisas, eu estou começando a perder o prazer. Eu estou carregando o meu corpo, minha perna está parecendo que tem chumbo. Essas coisas não são normais. Quer dizer, se você não tem uma depressão crônica desde a infância, que também pode acontecer, mas de baixa intensidade, mas se você sempre foi uma pessoa razoavelmente modulada de resposta emocional e isso começa a mudar, tem que prestar atenção. Sua saúde geral está sofrendo com isso, seu peso está se alterando, seus apetites estão mudando, seu prazer está mudando. As pessoas, quando tem a primeira vez, elas levam tempo para diagnosticar. Mas depois de uma primeira, a próxima, as pessoas percebem muito rapidamente. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já para continuar essa conversa com o Dr. Valentim Gentil. Até já. Nós estamos de volta com o Canal Livre esta noite falando sobre depressão com um dos maiores especialistas, o maior especialista do Brasil, o Dr. Valentim Gentil. Dr. Valentim, eu quero logo perguntar para o senhor, depressão mata? O senhor falou em suicídio várias vezes. Existem terapias de choque, literalmente, para tirar o paciente que está na beira do suicídio, daquele quadro agudo. Um desses tratamentos, o senhor se referiu a ele como sendo uma coisa de muita eficiência, que é a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque. Mas tem muita gente que não pode nem ouvir falar nisso, porque o eletrochoque foi usado como instrumento de tortura, né? Durante o começo do século passado, até a década de 60, foi usado como instrumento de tortura. O eletrochoque, afinal de contas, é boa ferramenta, é uma boa prática médica ou é apenas uma recaída em direção ao passado? Eu acho que ele nunca foi usado como tortura, porque seria um péssimo instrumento de tortura. Porque uma coisa é você dar choque no pau de arara. É que as pessoas associam a eletroconvulsoterapia com o choque da tortura, né? Uma coisa é você dar choque e as pessoas sentirem choque, coisa assim. E existia até um tratamento que era meio nessa linha, que chamava torpeagem, que eram pequenos choques de baixa amperagem que as pessoas sentiam choque. Mas se você fosse fazer o eletrochoque como instrumento de tortura, não ia funcionar, porque as pessoas perdem a consciência instantaneamente. E elas não iam sentir nada. Então, antigamente, nos anos 30, 40, quando isso começou a ser usado,
isso era feito sem anestesia. Então, aí o problema é que as pessoas tinham dores depois, por causa da contratura muscular. E elas corriam o risco de ter deslocamentos de ombro ou coisas assim, de ter fraturas, às vezes, por causa de ser uma crise convulsiva muito forte. Depois, nos anos 60, 70, se descobriu que a anestesia não impedia os efeitos do tratamento. E a partir de um certo momento, ficou praticamente proibido fazer eletroconvulsoterapia sem anestesia. Hoje é considerado antiético você fazer eletroconvulsoterapia sem anestesia. Então, de fato, não tem realmente nada a ver com tortura. No Hospital das Clínicas, a gente tem um serviço modelo, copiado dos padrões internacionais, seguindo os padrões internacionais, assim como nos países desenvolvidos. E nós temos, a maior parte dos nossos pacientes que fazem eletroconvulsoterapia vão voluntariamente, de ambulatório, levados pela família. E isso não tem rigorosamente nada a ver com... É bom, mas esse procedimento, ele chegou a ser um pouco afastado, né? Depois ele voltou. Como é que ficou? Por que se afastou? Por que a medicina se afastou desse tratamento e depois voltou? O então, que aconteceu aí? Por várias razões. Uma é que ele era feito sem anestesia e se você lembra daquele filme Estranho no Ninho, ou claro, se você... Estava lembrando dele agora, mas no fim termina numa lobotomia ali, né? Acho que sim. Mas se você assistiu aqui o Bicho de Sete Cabeças, que é a história do austragésilo Bueno Carrano, que a família não sabia mais o que fazer com ele, e ele usava maconha, e alguém prescreveu eletroconvulsoterapia, e daí ele conta no livro dele que a sensação que ele tinha era que ele tinha sido atropelado por uma motocicleta. Eu não sei se, de fato, as coisas que ele descreveu correspondiam ao tratamento, mas possivelmente eram uma aplicação sem anestesia. E aí deve ter sido desagradável. Se ele fosse hoje submetido, se ele tivesse indicação, que eu não sei se ele tinha, ele seria submetido a um procedimento sob anestesia que não seria nem um pouco doloroso, nem causaria nenhuma fratura, nem nada dessas coisas. A gente faz isso principalmente para pacientes idosos que não podem tomar medicamentos, porque isso é mais eficaz e mais seguro do que medicamentos, quando bem indicado, quando as pessoas passam pelos exames, podendo fazer o procedimento. O psiquiatra Miguel Chalub fez um alerta aqui sobre excesso de prescrições de antidepressivos em consultório e também deixou uma pergunta para o senhor que nós vamos ver agora. Muito abuso, muito abuso. Aconteceu o seguinte, os antidepressivos mais antigos, eles tinham muitos efeitos colaterais. Então, os médicos não receitavam, só os psiquiatras, porque sabiam lidar com os efeitos colaterais. Os antidepressivos modernos, eles quase não têm efeito colateral nenhum. Não acontece nada, a pessoa não sente nada diferente. Então, os outros médicos ficaram animados para passar. Mas eles não foram preparados para fazer um diagnóstico de depressão realmente. Então, o que acontece? Clínicos, ginecologistas, até pediatras, basta ter essas coisas que eu falei antes, está triste, está aborrecido, está chateado, que passam em depressivo. Isso realmente é um abuso que tem que ser combatido, porque não são medicamentos inofensivos. Além de estigmatizar a pessoa, né, botar nela um selo de deprimida, tem efeitos. Então, não são para ser usados assim de uma maneira indiscriminada. Há muito abuso, realmente, de antidepressivos. Professor Valentim, na sua opinião, qual a razão de hoje o diagnóstico de depressão está tão banalizado, tão vulgarizado? Realmente aumentar os casos de depressão estatisticamente? Ou então as pessoas estão tomando sentimentos humanos normais, como chateação, aborrecimento, contrariedade, desgosto, transformando isso em depressão e, portanto, tomando medicação? Qual a sua opinião sobre isso? O professor Chalub é um bom amigo, um grande profissional do Rio de Janeiro, que a gente respeita bastante. Obrigado pela pergunta. E o que eu acho aqui é o seguinte. Primeiro, houve uma mudança de mercado, como eu disse no começo. Então, expandiu-se o mercado na medida que as pessoas começaram a perceber que elas podiam ter alívio de depressão, que antes elas pensavam que iam ter que conviver com aquele sofrimento sem ajuda. As terapêuticas psicológicas para depressão, naquela época em que apareceram os antidepressivos, não funcionavam bem para depressão. Com o aumento da porcentagem enorme de pessoas procurando atendimento, não existem psiquiatras em número suficiente para dar o atendimento. Nós tivemos que pedir para os médicos generalistas aprenderem a diagnosticar a depressão e aí apareceu um interesse de uma indústria farmacêutica específica em desenvolver medicamentos que bastava você dar um
uma pílula por dia que você resolveu o problema da depressão. Isso foi no começo dos anos 80 e coincidiu com uma mudança nos critérios de diagnóstico da psiquiatria americana para falar de um negócio chamado depressão maior, que não tem rigorosamente nada a ver com tudo que a gente aprendeu em psiquiatria nos últimos 2000 anos a respeito dos quadros sindrômicos. Então, houve sim um conjunto de fatores, uma demanda maior, uma disponibilização de novos medicamentos que não são melhores do que os primeiros, que concordo com o Chalub, que não são seguros nem isentos de efeitos colaterais, uma mudança na conceituação do que era a depressão, e a gente não sabe o quanto disso dependendo da indústria farmacêutica ou dos estudos da própria psiquiatria, e uma expansão de mercado por interesses comerciais. Houve abuso, sem dúvida. Muita gente que tomou antidepressivos talvez não devesse ter tomado, mas o que mais preocupa hoje não é isso. O que mais preocupa é a quantidade de pessoas com depressão que precisa de tratamento e não tem acesso. Bom, o Canal Livre vai para mais um intervalo comercial. Rapidinho a gente já volta para continuar aqui a entrevista com o Dr. Valentim. Estamos de volta com o Canal Livre, com muito assunto e pouco tempo, então vou logo passando para você, Aline. Doutor Valentim, no último bloco o senhor falava sobre tratamento. Hoje, no combate à depressão, o que é mais difícil? Um acesso mais igualitário ao tratamento na rede pública e nos convênios médicos ou preconceito com essa doença? Eu acho que tem umas pessoas que têm preconceito, mas em geral com outras coisas, não com depressão. Depressão eu acho que hoje está muito mais, graças inclusive à imprensa, está muito mais dentro das casas das pessoas. Acho que diminuiu demais o preconceito, as pessoas sabem que não tem que ficar sofrendo à toa. O difícil é o acesso ao tratamento. O sistema de saúde adotado no Brasil pelo Ministério da Saúde desde 1980 e poucos, fechou os ambulatórios. E se você não tem ambulatório, você não tem um lugar para tratar a depressão, porque depressão não precisa de hospitalização, a não ser nos casos muito graves. No ambulatório, se você não tiver clínicos capazes de diagnosticar e tratar, como o Michel Chalub estava dizendo, se você não tiver gente competente para diagnosticar, você não consegue tratar. Então, enquanto não mudar o currículo das escolas médicas, os médicos saem sem treinamento adequado em psiquiatria. Então, você precisa de ambulatório psiquiátrico, mas ambulatório psiquiátrico é visto pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde como um retrocesso, porque isso deve ser prática de centralização de recursos, que não é vista com bons olhos pela política de saúde mental no Brasil. Então, as pessoas não têm ambulatório de psiquiatria, fica difícil tratar a depressão. Está na estaca zero, então. Doutor Valentim, o senhor viveu uma situação que o senhor trata, que é a situação de quem sofre de pânico. O senhor sofreu uma crise de pânico. Como é que foi essa crise e como é que o senhor usa esta crise do seu pânico para tratar o pânico alheio? Nós estávamos fazendo uma pesquisa e eu era o primeiro voluntário, porque eu resolvi que eu ia ser o voluntário da minha pesquisa, que era para um sedativo. E eu queria ver como é que funcionava um antagonista de um sedativo. E eu não sabia que eu ia ter uma crise de pânico, mas depois que me deram um sedativo e depois injetaram, conforme o protocolo, um remédio para reverter isso, eu acordei em 30 segundos e tive a sensação de que eu ia desmaiar. E aí eu entrei em pânico. Isso durou quanto tempo? Pois é, eu entrei em pânico e perguntei para as pessoas, o que está acontecendo? Eu vou desmaiar. E aí os anestesistas que estavam em volta, ficaram me olhando, não sabiam muito bem, mas me disseram que estava tudo em ordem, eu percebi que eu não ia morrer, que eu não ia desmaiar, mas eu fiquei 45 minutos trepidando, suando, trêmulo por dentro. A sensação da morte. Mas o senhor sofreu, teve aquelas sensações horríveis? Eu tive a sensação de que alguma coisa muito grave ia acontecer e nessa hora eu entrei em pânico transitoriamente. Depois, quando passou a sensação de que eu ia morrer ou que alguma coisa importante ia acontecer, eu continuei tendo uma descarga de adrenalina e descarga autonômica durante muito tempo. Nesse dia, eu aprendi o que é uma crise de pânico muito forte. Isso foi útil porque foi nos anos 80, eu espero nunca mais ter outra, mas a partir daí eu aprendi de fato a reconhecer nos meus pacientes aquilo que é o sofrimento de uma crise de pânico, que não é necessariamente estar em pânico, mas é ter uma enorme descarga. Doutor Valentim, agora tem um efeito colateral, pouco se fala disso em discussões públicas, mas se fala muita boca miúda do antidepressivo, que é
a ausência da libido, o atraso do orgasmo, que às vezes impossibilita mesmo o orgasmo. Quer dizer, é um remédio que traz a felicidade, mas deixa o sujeito broxa, que é o que acontece com o antidepressivo. Por que tem essa aceitação, já que ele conspira contra a libido? E a libido é a força vital por trás de todas as coisas. Então, os apetites mudam, né, com alguns antidepressivos. O indivíduo começa a comer muito doce, chocolate, engordar, comer demais e perde o apetite sexual. Alguns antidepressivos fazem menos esse efeito colateral. Isso é um efeito colateral indesejável. Alguns antidepressivos não têm esse efeito colateral. Outros a gente usa justamente para tratar ejaculação precoce, porque eles bloqueiam o orgasmo. E isto as pessoas aguentam transitoriamente porque sabem que elas vão melhorar da angústia, que é muito ruim, da ansiedade, que é muito ruim, da depressão, que é muito ruim, e quando você puder baixar a dose, esse efeito desaparece, não é um efeito permanente. Então, às vezes as pessoas abrem mão de alguns prazeres para ficarem livres de um sofrimento muito grande nas depressões que justificam a intervenção com medicamentos. Bom, nosso tempo uso de drogas, hein? Fala. Acabou. Não, só uma perguntinha. Rápida. Está muito em discussão aí, o Uruguai, o presidente anunciou a liberação do uso da maconha e tal, no Brasil se discute isso, no mundo inteiro se discute isso. E eu acho que, pelo que eu vejo, a tendência é liberar mesmo. Que posição o senhor tem a respeito? Eu sei que o senhor é meio crítico dessa coisa da Doutor Valentim, o senhor vai responder dentro da sua despedida, do tempo da sua despedida. Tá ótimo. Eu acho que uma coisa é você descriminalizar o uso e você não prender o indivíduo porque está fazendo uso de uma pequena quantidade de droga. A outra coisa é você descriminalizar o tráfico, que, afinal, você tem que legalizar a maconha para descriminalizar o tráfico. E você vai estar legalizando uma coisa que é perigosa. O que mais me incomoda nessa história toda é que no momento que se começa a discutir essas coisas, aumenta o consumo, porque as pessoas ficam com a impressão de que isso é seguro. Se o presidente do Uruguai diz que vai poder plantar em casa 15% de plantas com 15% de tetraidrocannabinol... Significa que pode fumar maconha tranquilo. Significa que isso não é perigoso. O senhor discorda disso? Tá, as pesquisas todas mostram que é muito perigoso. E que tem repercussões muito graves. Então, é muito difícil para mim entender como é que pessoas esclarecidas podem expor a população a riscos para as futuras gerações. Quer dizer, nós estamos dando para os jovens uma mensagem de segurança que não se justifica de forma alguma. Não é verdade que é mais seguro do que álcool e tabaco. Doutor Valentim, o senhor tem 15 segundos para falar tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não gastou o tempo, já o tempo. Então, o Canal Livre acabou. A gente fica por aqui. Eu agradeço a presença do psiquiatra Valentim Gentil Filho e também do meu colega Fernando Mitre e da Aline Midley. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra domingo que vem aqui. Tchau, tchau. Boa noite.